Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Então, se você está se preparando aí para o concurso da Polícia Penal do Ceará, fica nesse vídeo que hoje nós trouxemos aqui 10 questões sobre os princípios da administração pública, certo? Tema esse que está lá dentro da matéria de administração pública do edital de vocês, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso, é novo aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que nosso canal possa crescer mais ainda, nós possamos aí ajudar vocês ainda mais, beleza? Então, fica aqui nesse vídeo, vamos hoje é a hora de vocês testar o conhecimento a respeito desse tema, dos princípios da administração pública, certo? São aí apenas 10 questões, mas que são suficientes para que vocês gabaritem todas as questões a respeito desse tema na prova de vocês, certo? Então, nós vamos fazer aqui um, uma parada geral a respeito desse tema. Essas 10 questões nós iremos abordar aqui muita coisa, certo? Então, você vai ver como a Bank-Decan gosta de cobrar, certo? Das diversas formas que ela vai cobrar esse assunto, certo? Então, garanto a vocês aqui que essas 10 questões são suficientes aqui para vocês gabaritar as questões dos princípios da administração pública na prova de vocês, beleza? Quero deixar aqui também ó, à disposição de vocês, certo? Ainda está disponível o nosso combo para a Polícia Penal do Ceará, certo? Então, são diversos alunos aí adquirindo todos os dias esse material. O pessoal que está confiando no nosso trabalho, está gostando demais do nosso produto. Então, se você ainda não adquiriu, você está perdendo tempo, certo? O material está super acessível. É um, você consegue adquirir aí rapidinho lá no nosso site ou você pode entrar em contato comigo aí no WhatsApp. Eu deixei o link na descrição aqui, ó. Você pode ver na descrição desse vídeo, tem um link. Clica lá, tem meu WhatsApp. Fala comigo que eu te envio a amostra do material. Você pode dividir esse material aí no cartão, uma parcelazinha aí pequena, certo? O material está super acessível e de grande proveito aí, certo? Para vocês, você vai ter aí o edital verticalizado, você vai ter o Vadimeco abordando todas as leis do seu edital, certo? E um caderno com 1.300 questões focando na Polícia Penal do Ceará, beleza? Isso aí, assim que feito a compra lá no site, já recebe o material direto lá no seu e-mail ou você falando comigo no WhatsApp, eu já te libero no WhatsApp, certo? Você vai estar com o material aí na palma da mão de vocês, certo? Então, o material que vai ajudar muito vocês nessa reta final, certo? De suma importância aí. Você vai estar aí lendo todas as leis, certo? Fazendo aí muitas questões. As questões aqui estão todas separadas por tópicos. Está excelente o material, beleza? Então, aí, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos iniciar nossas questões. Hoje, em cima do assunto dos princípios da administração pública, certo? Então, fica conosco, vamos até o final e lembra aí de deixar aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Então aqui sempre com muita objetividade, sem muita enrolação, vamos direto aí nas questões, comentar e partir para as próximas questões, certo? É assim que nós estamos trabalhando essa nossa didática. Espero que todos vocês estejam gostando e vamos lá iniciar aqui as nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Os princípios de direito administrativo que regem a administração pública são mandamentos gerais que se aplicam a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida. Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam, de forma que o ato de um agente é, na verdade, o ato de um órgão. Nesse sentido, o enunciado descreve o princípio da. Então vamos lá, pessoal. Esse contexto aqui que nós acabamos de ler está relacionado ao princípio da publicidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ou da eficiência. Pessoal, fiquem atentos aqui, ó. Olha só o que ele vai falar. Aqui, ó, vincula-se, preste atenção a partir daqui, ó, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão. Então, os atos dos funcionários públicos são sempre imputados a quem? Ao órgão para o qual oficiam, certo? De forma que o ato de um agente é, na verdade, um ato de um órgão. Ou seja, aquele ato ali não está relacionado à pessoa do agente, ao servidor público, ao funcionário público, e sim ao órgão onde ele está vinculado, certo? Aquele ato ali está relacionado àquele órgão onde ele trabalha, e não à pessoa dele como funcionário público. Entendeu aí? Então, nesse sentido, certo?
Qual o princípio aí que está relacionado ao nosso contexto? Publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade ou eficiência. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos o princípio da impessoalidade, certo? Então, acho que ficou bem claro aí pelo enunciado da questão que se trata aí do princípio da impessoalidade, certo? Gabarito nossa questão número 1, ó, letra C, certo? Então, o desdobramento aí fundamental do princípio da impessoalidade é a vedação da promoção pessoal, certo? De agentes ou autoridades, certo? A maior preocupação do legislador foi impedir que a propaganda dos atos, obras e programas do governo pudesse ter um caráter de pessoalidade, certo? Por meio de associação entre uma realização pública e o agente público responsável por sua execução, certo? Então aí o princípio da impessoalidade é o quê? Em tese, é a vedação da promoção pessoal, certo? Do agente ou de autoridades, certo? Então, o seu ato, na verdade, é um ato do órgão, como trouxe aqui a questão. Isso aqui está relacionado ao princípio da impessoalidade, perfeito? Então, ó, revisando aqui os princípios expressos da nossa Constituição Federal, vocês lembrem lá do nosso mnemônico, ó, LIMP, certo? LIMPE, o LIMP, que é a sequência que está aqui na nossa, que são as alternativas aqui que está aqui na nossa questão. O LIMP de legalidade, o I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, certo? Então, nossa administração pública ela se rege por esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, essas questões que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula vai exatamente em cima desses princípios, tanto os princípios expressos da nossa Constituição, que estão relacionados à administração pública, como os princípios implícitos também, que estão aí relacionados à nossa administração pública, certo? Então, lembre aí do mnemônico: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Então, fechando a questão número 1, gabarito aqui, letra C, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 2 diz o seguinte, ó. No que diz respeito aos princípios da administração pública, considere as situações apresentadas na coluna 1 e ligue acertadamente os princípios correspondentes. Então, vamos lá. Nossa questão é o seguinte, ó. Nós temos essa primeira coluna aqui de itens, ó, de 1 a 5, certo? E nós temos aqui essa segunda coluna aqui de A a E. Então, cada alternativa dessa aqui vai estar ligada a um princípio, certo? Então, aí nós iremos encontrar nosso gabarito nessa sequência, certo? Por exemplo, o item 1 está relacionado para a impessoalidade, no caso aqui, ó, 1A. O item 2 está relacionado com o princípio da eficiência, 2B, certo? Então, vai ser assim que nós iremos resolver nossa questão, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O primeiro item diz o seguinte, ó, os agentes da segurança pública devem orientar sua conduta nos preceitos éticos, distinguindo o que é honesto e desonesto. E aí, senhores, essa alternativa está relacionada com qual princípio? Pessoalidade, eficiência, legalidade, moralidade ou publicidade? Pessoal, quando nós falamos aqui, certo, que devemos orientar a nossa conduta, certo, conforme os princípios éticos, distinguir o que é honesto, desonesto, nós estamos falando do princípio da moralidade, certo? Moralidade. Então, letra D aqui está ligada para o item 1, certo? Então, assim, o princípio aí da moralidade, certo? Se falar em bons costumes, com regras de boa administração, com os princípios aí de justiça e de equidade e que transmita a ideia comum de honestidade, certo? Temos o princípio aí da moralidade, beleza? Então vocês fiquem atentos que cada princípio ele vai se retratar algumas chaves que estão ligadas a eles, certo? Moralidade, preceitos éticos, honestidade, desonestidade, certo? Honestidade, certo? A ideia comum de honestidade, equidade, beleza? Então, fiquem atentos aí nessas chaves, beleza? Então, a moralidade aqui está ligado para o item 1. O item 2 diz o seguinte, ó, os atos da administração pública devem ser amplamente divulgados, ó, a fim de propiciar a possibilidade de os administrados controlarem a atividade dos agentes administrativos, certo? Então, o item 2 está aí para qual princípio? Então, vejam só a chave da questão. Ó. Os atos da administração pública devem ser amplamente o quê? Divulgados. Então, deve ser o quê? Públicos, não é isso? Então, esse princípio que retrata aqui, esse nosso item 2, é o princípio da publicidade. Ó. Letra E. Princípio da publicidade, certo? Então, o princípio aí
da publicidade é todo ato administrativo, ele quer dizer que todo ato administrativo deve ser publicado, certo? Porque pública é a administração que o realiza. Então, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior da administração, certo? Mas, a princípio, aí, em princípio, na verdade, em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, certo? Então, nós ficamos aí com o item 2 relacionado aqui à letra E, princípio da publicidade, perfeito? O item 3, ó, ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Particular. E a administração pública, já a administração, só pode fazer o que a lei permite. E aí, qual o princípio está retratado nessa situação de administração só pode fazer aquilo que a lei permite? Nós estamos relacionando aqui com o princípio da legalidade, certo? Então, o particular é permitido, ele tem sua liberdade de fazer tudo aquilo que ele puder fazer, porém, desde que a lei não proíba. Já a administração pública é o contrário. Ela só vai ter seus atos, ela só vai fazer alguma coisa desde que a lei a permite fazer, entendeu? Então, sempre que falarmos aqui, ó, permissão da lei quanto à administração pública, estamos falando aqui do princípio da legalidade, certo? Então, os princípios aí da administração pública, eles têm que ser legais, têm que estar conforme a lei, beleza? Então, o item 3, ó, está relacionado aqui com a letra C, princípio da legalidade, beleza? Vamos lá, o item 4, ó. A administração deve conduzir sua gestão visando obter resultados práticos de produtividade e redução de desperdícios. E aí, senhores? Então, quando falamos aqui, ó, de resultados práticos, produtividade, é, redução de desperdício, estamos falando do princípio da eficiência, certo? Observe que o princípio da eficiência ele busca otimizar o aproveitamento dos recursos públicos, certo? Conforme essa análise de custos e benefícios correspondentes, independentemente de critérios políticos, certo? Então, o princípio da eficiência ele busca o quê? Otimizar o aproveitamento dos recursos. Beleza? Então, quando falamos aí de resultados práticos, de produtividade e redução de desperdícios, estamos falando do princípio da eficiência. Então, o item 4 está relacionado com a nossa letra B, princípio da eficiência. Perfeito? Item 4. E, por fim, nos restou aqui a alternativa A, logicamente, será o item 5, certo? Então, ele diz assim, ó, as campanhas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção o quê, ó, pessoal de autoridades ou servidores públicos, foi o que nós explicamos na questão passada, certo? Então, princípio aí da impessoalidade, certo? O desdobramento fundamental, como eu expliquei lá, é o quê? É a vedação da promoção pessoal de agentes e autoridades, certo? Então, ó, as campanhas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Então, está retratando aqui o princípio da impessoalidade, certo? Então, nós ficamos aqui, ó, com o nosso gabarito letra C, não é isso? Deixa eu só conferir. É, letra C, ó. O item 1 está relacionado para a letra D, não é isso aqui, ó. O item 2 está relacionado para a letra E. O item 3 está relacionado para a letra C. O item 4, B e o item 5, A. Perfeito. Então, fechando aqui nossa questão número 2, ó. Letra C, gabarito da nossa questão. Perfeito? Espero que tenham todos aí compreendido, certo? As palavrinhas-chave aí que retratam os princípios, certo? Então, vocês fiquem atentos, anotem essas palavrinhas-chave, porque vocês vão conseguir acertar todas as questões relacionadas a estes princípios, beleza? Então, fechando aqui questão número 2, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 3, ó. O princípio da administração pública que veda a aplicação de recursos públicos em gastos desnecessários e sem qualquer efetivação do interesse público é o princípio do letra A, serviço público, serviço ao público, B, modicidade de tarifas, C, devido processo legal ou D, eficiência. Pessoal, então vamos lá. O princípio da administração pública que veda a aplicação de recursos públicos, ó, em gastos o que desnecessários e sem qualquer efetivação do interesse público, certo? Então nós estamos falando aqui de qual princípio? Acredito que já vai ficar mais fácil a resolução dessa questão com a explicação da nossa questão anterior. Estamos falando do princípio da eficiência, certo? Ó, é situação de otimizar o quê? As despesas, certo? Então, reduzir gastos,
beleza? Reduzir gastos desnecessários sem qualquer efetivação. Estamos falando do princípio da eficiência, certo? Então, creio aqui que já ficou bem mais fácil a resolução dessa questão bem simples, certo? Gabarito dela, letra D, princípio da eficiência, certo? Então, não tem nem muito o que se falar, já explicamos tudo a respeito desses princípios na nossa questão número 2. Agora vai ficar bem mais fácil aqui e vocês resolverem nossas questões, beleza? Então, fechando a questão número 3, gabarito letra D, seguimos para a nossa próxima questão. Questão número 4. Pessoal, outra questão aqui bem fácil, certo? Já passei o mnemônico aqui dessa questão, vai ser bem fácil aqui de vocês resolverem. Ela diz assim, ó: os 5 princípios básicos da administração pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. São eles. Então vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Lembrando lá do nosso mnemônico, ó. Nosso mnemônico que vai explicar aqui os princípios da nossa administração pública é o quê? O LIMP, certo? Trazendo aqui mais uma vez. Você não anotou? Anota aí. Mnemônico mais conhecido aqui para quem estuda para concurso. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, certo? E eficiência, certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios aí que regem a nossa administração pública, certo? Então, ó, gabarito da nossa questão número 4, letra A, certo? Então, questão bem simples, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Mas, de toda forma, nós fazemos questões de trazer essas questões aqui porque, ó, é da nossa banca IDECAM. Ah, professor, mas a questão é muito fácil, certo? Mas eu filtrei as questões aqui da IDECAM para vocês terem uma noção como essa questão, como essa banca gosta de cobrar determinados assuntos, certo? Então não adianta aqui eu só trazer questões casca grossa, certo? Além de nós estudarmos o assunto propriamente dito, nós devemos também ter uma análise aqui da nossa banca, certo? Então, vocês verem aí que as questões elas se repetem, certo? Elas são cobradas aí de formas diferentes, palavras diferentes, mas a sua essência é igual, certo? Então, questão número 4, ó, gabarito, letra A. Só apenas aqui os 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? E eu creio muito assim, que a repetição leva à perfeição, certo? Então, nós vamos trabalhando nas questões, por mais que algumas vezes elas se repitam, mesmo que sejam aqui com palavras diferentes, mas vai massificando na mente de vocês, beleza? Então, vamos seguindo aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Analisa as afirmativas a seguir a respeito de eficiência, eficácia e efetividade no setor público. Ó, vejam só, a IDECAN já cobrou um pouco diferente aqui. Pegou o princípio da eficiência, colocou aqui eficácia, efetividade, palavras aí que a gente acha que são sinônimos, né? Mas vamos ver aqui na prática como nós vamos resolver essa questão. Veja só, o item 1 diz o seguinte: no setor público, o eficaz é aquilo que tem bastante efetividade sem tanta eficiência. Pessoal, na verdade, a eficácia é a capacidade de o ato produzir efeitos, certo? Então, não mantendo relação aí com efetividade, certo? Então, assim, quando o ato possui efetividade, significa que ele está pronto para atingir o fim a que ele foi destinado, certo? Então, ó, o item 1 aqui está errado, certo? Vejam só o item 2. O gestor público será considerado eficiente se, por exemplo, reduzindo custos, conseguir o mesmo fim. Então, vejam só, bem resumido aqui, ele traduziu aqui o princípio da eficiência. Lembra lá que eu falei de otimizar custos, certo? Trazendo aí o mesmo fim, certo? Tendo aí diminuindo as despesas, certo? Então, o gestor público aqui ele foi o quê? Eficiente. Então, está aí relacionado ao princípio da eficiência, certo? Então, veja que o gestor público, quando ele busca sempre aí o atingimento de objetivos, certo? Traduzidos aí pela boa prestação de serviços, de modo mais simples, mais rápido e mais econômico, melhorando a relação custo-benefício da atividade da administração pública, ele está sempre agindo conforme o princípio da eficiência, certo? Então, ó, perfeito o item 2 aqui, certo? Ele foi aí eficiente, sim. E o item 3 traz o seguinte, ó: considera-se efetiva toda ação pública que teve baixo custo econômico, ainda que não precisasse ser feita para a sociedade. Ó, acabamos de explicar. Quando falamos aí de baixo custo econômico, certo? Nós estamos falando do princípio da eficiência, certo? Então, a ação dele está relacionada ao quê? Eficiência, certo? Então, baixo custo econômico está relacionado à eficiência e não à efetividade, beleza? Então, o item 3 também, ó, incorreto. Apenas o item 2 está correto. Então, ficamos com o gabarito da nossa questão.
letra B, ó, se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Então, pegou a ideia aí de efetiva, eficácia, eficiência, certo? Quando falamos aí de eficiência, vocês sempre vejam para esse lado, reduzir custo, otimizar, certo? Baixo custo, certo? Então, economizar sempre com o mesmo fim, o gestor aí está sendo eficiente, certo? Então, perfeito. Fechamos aqui nossa questão número 5. Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6. Ó, a questão já dá uma pegada um pouco diferente das outras que nós resolvemos. Mas vamos lá. Ó. Pela denominada reforma do Judiciário, com a emenda constitucional 45 de 2004, estabeleceu-se que, no âmbito judicial e administrativo, seriam a todos assegurados o que? A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sob a ótica administrativa, tal determinação constitucional está relacionado predominantemente com o princípio da letra A, razoabilidade e administração pública burocrática, B, moralidade e administração pública gerencial, C, autotutela e administração pública patrimonialista, D, eficiência e administração pública gerencial e E, supremacia do interesse público e administração pública burocrática. Pessoal, e aí, qual alternativa está relacionada com o contexto em questão? Senhores, é o seguinte, ó. Gabarito aqui nossa questão, eu vou logo direto para o gabarito e vou explicar a vocês. Gabarito nossa questão número 6, letra D, certo? Eficiência e administração pública gerencial, certo? Então, a eficiência da atividade administrativa, com efeito, produz frutos e causa benefícios à própria coletividade, certo? A nossa Constituição, ela assegurou a todos os direitos a razoável duração do processo e os meios garantidores da celeridade de seu procedimento, certo? Tudo na tentativa de instalar e propiciar maior eficiência no exercício das funções, certo? Cometidas ao Poder Judiciário, certo? Então, nossa Constituição aí assegura esse direito, razoável duração do processo, para garantir o quê? A eficiência, certo? Dos seus atos, beleza? Então, o princípio da eficiência foi um dos pilares da reforma administrativa, que procurou implementar o modelo de administração pública gerencial, voltada para um controle de resultados na atuação estatal, certo? Então, vocês podem fazer essa ligação. O princípio da eficiência, certo? Na administração pública, certo? Está aí conforme aí ligado à administração pública gerencial, certo? Então, gabarito nossa questão número 6, letra D, eficiência e administração pública gerencial. Perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá à questão número 7, ó. Vejamos o contexto. No dia do seu aniversário, o chefe dos guardas municipais ordenou que toda a repartição cantasse parabéns e fizesse elogios sobre a sua gestão na guarda municipal. O objetivo, segundo se descobriu posteriormente, era a gravação de um vídeo para que o referido gestor pudesse divulgar na sua campanha para vereador. Portanto, esse caso demonstra claramente uma ofensa aos princípios administrativos da reserva legal e da publicidade, B, da moralidade e da impessoalidade, C, da eficiência e razoabilidade, da legalidade e da eficiência. E aí, senhores, essa atitude aqui do chefe dos guardas municipais viola quais princípios da administração pública? Então vejamos primeiramente aqui sua primeira atitude. No dia do seu aniversário, o chefe dos guardas municipais ordenou que toda repartição cantasse parabéns e fizesse elogios sobre a sua gestão na guarda municipal. Fechou aqui. Então, esse ato dele aqui está quebrando qual o princípio da administração pública? Ele violou aí nessa atitude dele o princípio da moralidade, certo? Ele agiu afrontando os valores morais, certo? Os bons costumes, as regras da boa administração, certo? Os princípios da justiça e da equidade. Então, ele violou aí o princípio da, certo? Da moralidade, beleza? Então, ficamos aqui o primeiro, ó, princípio da moralidade. Nessa sua segunda ação, o objetivo, segundo se descobriu posteriormente, era o quê? Era a gravação de um vídeo para que o referido gestor pudesse divulgar na sua campanha para vereador. Então, sua autodivulgação, né? Certo? Querendo divulgar a sua pessoa. Então, ele está quebrando aqui qual o princípio, certo? Nesse segundo ato dele, ele atentou contra o princípio da impessoalidade, certo? Notadamente, em sua primeira, o princípio da finalidade pública, e a terceira, acepção, imputação ao órgão ou entidade administrativa dos atos praticados pelos seus servidores, certo? Então, ele quebrou o princípio aí da impessoalidade com essa sua segunda ação. Então, ficamos com moralidade e impessoalidade. Ó. Moralidade e impessoalidade. Gabarito, nossa questão número 7,
letra B, beleza? Fechando aí nossa sétima questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 8. Impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Não basta que a função administrativa seja desempenhada com legalidade. Igualmente relevante é a produção de resultados positivos para o serviço público e satisfatórios ao atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Apresenta-se em dois aspectos. Pode ser considerada em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera um melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr melhores resultados, em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração, também como o mesmo objetivo de alcançar melhores resultados na prestação do serviço público. O texto diz respeito ao princípio da eficiência, autotutela, segurança jurídica, continuidade dos serviços públicos e razoabilidade e da proporcionalidade. Pessoal, então vejam as palavras-chave. Nós estamos falando aqui de presteza, perfeição, rendimento funcional, certo? Vemos aqui também, ó, lograr melhores resultados em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração, certo? Então, aí se retrata qual princípio, certo? Então, pessoal, nós estamos falando aqui mais uma vez do princípio da eficiência, certo? O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, certo? Perfeição e rendimento funcional, certo? Aí, então, esse contexto aqui ele se trata, ó, a nossa alternativa A, princípio da eficiência. Então, Gabriel, nossa questão número 8, princípio aí da eficiência, certo? Nós temos outros princípios aí, autotutela, como as alternativas trouxe, que a autotutela aí, a administração ela deve anular seus atos ilegais e pode revogar aqueles que considerar inoportunos ou inconvenientes, certo? Independentemente de pleitos de terceiros, certo? Nós tivemos aí também, ó, a alternativa trouxe o princípio da segurança jurídica, certo? Que é um dos princípios fundamentais aí do direito e tem por função garantir a estabilidade das relações jurídicas consolidadas e a certeza das consequências jurídicas dos atos praticados pelos indivíduos nas suas relações sociais. Nós temos aí também o princípio da continuidade do serviço público, certo? Esse princípio ele traz aí, tem como objetivo fundamental a consecução, certo, do bem comum do seu povo, certo? Então, para atingir esse objetivo, a administração precisa disponibilizar para os administrados determinadas utilidades, atender certas necessidades, bem como fornecer certas comunidades, certo? Então, para seguir aí essa continuidade aí do serviço público, beleza? Então, obviamente, aí a busca do bem comum deve ocorrer de forma incessante, sem solução de continuidade, certo? É desse contexto aí que se extrai o conteúdo do princípio da continuidade do serviço público. E por fim, temos aí nossa alternativa que trouxe razoabilidade da proporcionalidade, certo? Então, o princípio aí da razoabilidade ele não incide apenas sobre a função administrativa, mas ao contrário, incide sobre qualquer função pública, certo? Inclusive funções legislativas, certo? Então, temos o princípio da proporcionalidade também, certo? Diz respeito à conduta equilibrada, sem excesso, proporcional ao fim a que se destina, beleza? Então, o contexto aqui da nossa questão número 8 se trata do princípio da eficiência, trazendo aqui só uma explicação a respeito desses outros princípios aqui, autotutela, segurança jurídica, continuidade do serviço público, razoabilidade e proporcionalidade, para que vocês tenham uma ideia geral desses princípios, beleza? Então, fechamos aí nossa questão número 8, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. São considerados exemplos de princípios aplicáveis à administração pública. Então vamos lá, temos 5 itens aqui. Ó. O primeiro item diz o seguinte: princípio da proporcionalidade. Esse aí é um princípio aplicável à administração pública ou não? Já vimos aí na nossa questão número 8 que sim, ele está aplicável sim à administração pública, certo? Então o princípio aí da proporcionalidade, ele deve se pautar a atuação da administração pública como forma de obstar condutas, certo? Abusivas, buscando um equilíbrio entre o ato praticado e os fins alcançados, certo? Então, deve-se agir sempre os atos, deve-se agir sempre de forma proporcional, buscando aí o equilíbrio. Então, ele é aplicável sim à administração pública. Primeira alternativa aqui, ó, correta. Nossa segunda alternativa, princípio da indisponibilidade do interesse
público. Senhores, também aqui é um princípio aplicável à nossa administração pública, certo? O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele segue aí junto com a supremacia do interesse público sobre o privado, um princípio aí basilar da administração pública, o qual estabelece aí que o agente público, atuando em nome do ente público, não pode dispor livremente dos bens e interesses em sua atuação, estando sempre limitado à finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico, o qual seja o interesse, qual seja aí o interesse público, certo? Então, princípio da indisponibilidade pública, ó, do interesse público, perfeito aqui, segue aí sim como princípio aplicável à administração pública. 3. Princípio do julgamento subjetivo. E aí, pessoal, atenção aí, ó. O que é aplicável na administração pública é guardar estreita relação com o princípio da igualdade, impessoalidade, segurança jurídica, entre outros. É o princípio aí do julgamento objetivo, certo? Então, o que é aplicável aí à administração pública que guarda aí estreita relação com os princípios de igualdade, impessoalidade, é o princípio do julgamento objetivo e não subjetivo, certo? Correto aqui, ó, objetivo. Então, o item 3, ó, incorreto, não é aplicável aí à administração pública, beleza? Item 4, o princípio da oficialidade. Senhores, aqui é mais um princípio aplicável à nossa administração pública, certo? Então, ele é conhecido aí como princípio da oficialidade ou impulso oficial, certo? Então, ele decorre da ideia de que a administração pública pode dar início de ofício ao processo administrativo sem necessidade de provocação, certo? Então, se aplica também aqui esse princípio à nossa administração pública, certo? Então, item 4 correto. E por fim, item 5, ó, princípio da verdade absoluta, certo? Negativo, beleza? O que é que a administração pública busca no âmbito do processo administrativo, por exemplo, é a verdade real, material, e não absoluta, certo? Como consta aí, assertiva. Ainda que haja posição na doutrina que menciona essa expressão, mas se busca aí a verdade real e material, e não a verdade absoluta, perfeito? Então, também aqui, ó, item 5 incorreto. Então, ficamos aí com item 1, 2 e 4 correto. Sendo assim, gabarito da nossa questão, letra A, 1, 2 e 4. Perfeito? Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, finalizando aqui nossa bateria de questões a respeito dos princípios da administração pública, certo? Vamos finalizar aqui com chave de ouro nossa última questão, certo? Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Lembrando aqui também, ó, não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no nosso combo. Pede uma amostra lá no WhatsApp que eu te envio uma amostra. Se você gostar do material, a gente vai te passar o material para vocês. Está no preço aqui bem acessível. Vocês podem conferir aqui, lá no site você pode estar dividindo esse valor aí no cartão. Tá bem legal aí o preço, bem acessível, vai ser fundamental aí esse material para a reta final de vocês, certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, ela diz o seguinte, ó, diferentemente das empresas e cidadãos em geral, a administração pública tem que contratar a execução de obras públicas através de licitações, as quais evitam a ocorrência de lesões ao interesses e cofres públicos. Posso afirmar, portanto, que o dever de licitar é uma decorrência direta deste princípio implícito da administração pública. Letra A, princípio da moralidade administrativa. B, princípio da indisponibilidade do interesse público. C, princípio da continuidade do serviço público. Princípio da publicidade e princípio do devido processo legal. Então, vejam só, a questão é que ela quer saber a situação aqui de licitar, ela está relacionada aqui a qual princípio da nossa, princípio implícito, né, da nossa administração pública. Senhores, lá no artigo 37 da nossa Constituição, ele traz lá que as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos concorrentes, certo? Quando nós falamos aqui dessas situações aqui de licitar, certo? Nós estamos falando aí do princípio da indisponibilidade do interesse público, certo? Ele é um princípio aí que ele afirma que o interesse público é algo que não pode ser negociado ou transferido para outra pessoa ou entidade e deve ser protegido pelo Estado, certo? Esse princípio significa que o interesse público tem prioridade sobre os interesses particulares e é garantido pelo direito administrativo, certo? Então, como a questão trouxe, é diferente das empresas, cidadão em geral, a administração pública tem que contratar a execução de obras públicas através de licitação, certo? Então, é o interesse, certo? O interesse público, a indisponibilidade do interesse público, ele tem que agir dessa forma, perfeito? Então, ficamos aqui, ó, questão número 10, gabarito, letra B, princípio da indisponibilidade do interesse público
certo? O gabarito da nossa última questão. Pessoal, então finalizando aqui mais uma bateria de questões para a nossa Polícia Penal do Ceará, ainda temos aí muitas questões para trabalhar. Se você está nos acompanhando aqui, continua dando aquele feedback, dando aquele like, deixa a curtida, se ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda a nosso canal aqui a crescer mais ainda, certo? Então, vamos seguir com vocês aqui até a prova. Então, agradeço a todos vocês que ficaram até o fim e até a nossa próxima aula.